Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade à gravação dos nossos vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Luzia, eu sou psicóloga e neuropsicóloga clínica. Meu nome é Cassiano Zortel, eu sou médico psiquiatra. Nós estamos então retomando alguns vídeos aqui para associar, juntar, né, a psicologia com a psiquiatria, para aproximar essas duas áreas e vocês poderem ter mais entendimento, né, sobre esses assuntos. Que é algo que está sendo bem bacana, né, doutor? Sim, O bem pessoal interessante. vê assim o nosso trabalho em conjunto, né? Muitos me perguntam sobre É, que bacana, né? E até me perguntaram se está tendo resultados, assim, de repente quando a gente encaminha e sempre dá resultados, porque é ciência, né, gente? Então é importante que as pessoas busquem acompanhamento dentro da base científica, isso que é bacana. na verdade é bom essa nossa interação, né, porque tem profissionais que ainda distanciam muito, né, a psicologia da psiquiatria, então essa nossa aproximação tem esse ganho, né, de mostrar que, na verdade, as duas especialidades são unidas e que a gente, trabalhando junto, tem resultados muito melhores, inclusive. Tem mais né? força, né? E a gente sempre tem que pensar no bem do paciente, né? Exatamente. É uma associação que funciona, né? Com certeza, muito legal. Hoje nós vamos falar então sobre transtornos depressivos, né? Então hoje nós vamos falar sobre o transtorno depressivo maior, que se a gente for pegar o conceito lá do nosso DSM-5, ele traz para nós, né, que o paciente, ele normalmente tem o paciente ou a paciente, né, tem a perda de interesse por algumas atividades que eram normais antigamente, né, perda de prazer e o humor deprimido. Que seria? Uma tristeza persistente aí, em torno de mais de 20 dias, né, sem motivo, não sabe nomear alguns sentimentos, um sentimento de vazio, um sentimento de tristeza, não vou dizer profunda, mas como se fosse assim, sem justificativa plausível, não tem uma justificativa só. Ou às vezes por um acúmulo de problemas, um acúmulo de dificuldades, né? Você concorda, doutor? Sim, concordo. E deixa eu só comentar uma coisa, né? Que tem muita gente que está assistindo e não entende nada, né? Sobre o assunto, né? Você falou DSM, então... DSM é o diagnóstico estatístico, né? De saúde mental norte-americano. Então, digamos, é um livro base para a gente ter os critérios diagnósticos dos transtornos mentais. Então, a gente se baseia muito nisso, né? Além do CID-10, né? Em breve o CID-11, para poder firmar os diagnósticos, né? Na psiquiatria, na psicologia. E, claro, baseado no que você falou, né? Então, a depressão seria isso que você disse. E, claro, a maioria já tem uma boa noção do que é um quadro depressivo, né? Só que como que se classifica isso? Então tem os critérios, né? Que é normalmente o humor deprimido, aquela pessoa triste, que começa a não ter mais energia, vontade de fazer as coisas, vontade de ficar isolada, não tem vontade de conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas vão conversar com ela, ela fica até irritada, não vê a hora de se livrar, né? É um item que eu iria falar agora, a irritabilidade é muito grande, por quê? Porque a pessoa às vezes não está querendo contato e às vezes alguém da família insiste para que ela fale, para que ela saia do quarto, por exemplo, né? Então tem a irritabilidade e o sono também, né, doutor? Pode acontecer. O sono daí pode acontecer em duas situações, né? Ou a pessoa fica com insônia, ou às vezes ela dorme demais. Né? Uma depressão atípica, que se diz, a pessoa tem um sono até excessivo. Então ela tem vontade de dormir à noite e dormir durante o dia também. Não deixa de ser também uma forma de fugir da realidade, né? É melhor dormir do que estar acordado e pensando em tudo que está acontecendo ou sentindo tudo que está sentindo devido à tristeza, ao quadro depressivo. E enfrentando os problemas também, né? É uma forma de fuga, né? Melhor eu me fechar do que enfrentar os problemas, uma zona de conforto, digamos assim, né? Também. A prevalência também do transtorno depressivo maior é mais comum acontecer em mulheres, né? E a faixa etária é em torno de 18 a 29 anos. Então, o público mais jovem, né, é predisposto a ter mais esse tipo de transtorno do que uma pessoa de 60 anos. Então, é muito comum. E em crianças também, só que em crianças acontece mais o transtorno de alteração de humor, que é um pouquinho diferente, tem alguns conceitos que não se encaixam aqui nesse, né, mas acabam acontecendo também em crianças, adolescentes. E se é para falar de criança, daí é uma coisa importante, né, da depressão na criança é a irritabilidade, mais do que a tristeza. Né? Então, às vezes, aquela criança muito irritada é um dos indícios principais até para suspeitar de um quadro depressivo. O isolamento social também, né, doutor?
Isolamento Sim. social é uma das coisas que a gente já fica em alerta quando chega uma queixa dessa para nós, né? E, claro, como nós estamos falando de conceitos e sintomas, vamos falar também das formas que as pessoas podem buscar a tratar a depressão, qual que é o caminho, né? E se o doutor quiser falar também sobre o que acontece no corpo, acho que talvez seja importante, né? O que falta, por que pode acontecer. Gostaria de comentar? Acho que você quer dizer questão de medicamentos. Também, como que age no nosso sistema nervoso central, assim. Sim. Então, tudo que a gente falou antes, então você resumiria mais ou menos assim, né? Essa apatia, essa falta de energia, ânimo, sono excessivo ou insônia, isolamento, irritabilidade, ansiedade normalmente está junto. Então, normalmente, o que vai melhorar isso, né? O aumento da serotonina no nosso cérebro. E como que se faz isso? Aumentando a quantidade dela, né? O cérebro ele vai se adaptando às situações da vida, né? Ele é plástico, como se diz, ele vai se moldando. E se você começa a ficar muito tempo triste, é uma consequência fisiológica que vai diminuindo também essa serotonina, tá? Então, a função principal dos antidepressivos é você evitar que ela seja desperdiçada, degradada e que acumule a serotonina no cérebro, que vai acabar amenizando os sintomas de ansiedade, de tristeza, e vai aumentar o bem-estar do paciente. Então, assim, na verdade é um conjunto. O remédio não faz milagre. Para alguns até fazem, né? Alguns casos muda completamente a vida da pessoa só com a medicação. Mas a grande maioria, quando ela associa atividade física, psicoterapia, né? Que é o que vocês fazem, que é muito importante também. Que é o acompanhamento com psicólogo, para quem não conhece o termo psicoterapia, né? Isso. E aí funciona muito bem. Então, são 4 pilares, assim, até eu diria, né? Que é o psiquiatra, o psicólogo, o medicamento e a atividade física, né? São questões assim. E o psiquiatra, eu digo, isolado do medicamento, eu acho até porque eu noto muito a questão do teu compromisso da consulta com o psiquiatra, sabe? É importante, né? Às vezes, se você e é um acompanhamento também, não é ir lá uma vez, pega o medicamento e não volta nunca mais, né, doutor? Sim. Aí até temos para outro vídeo, né? Que é o paciente turista, né? Que só aparece quando quer ou quando precisa, né? E daí você que resolve a situação. Mas o do psiquiatra eu digo assim, de você ter uma rotina e um compromisso, né, da consulta, porque se você ficar solto tem gente que abandona, começa a ficar sem medicamento. Né? Então você tem que levar a sério, né, todos esses fatores, porque daí o índice de melhora é muito grande mesmo. E tem outras também formas, né, doutor? Por exemplo, a alimentação saudável é uma das coisas que é importante ter também, porque pode ser que esteja faltando algum nutriente ali no organismo da pessoa, né? Tem muita gente também que daí quer vender assim, que só mudando a alimentação vai melhorar tudo. Não, né? Também é um dos fatores que contribui. Eu acho assim, tudo que é vendido como muito milagroso tem que desconfiar, né? Porque só aquilo vai resolver tudo. Tanto é que eu sou médico, mas eu não digo que o remédio vai resolver toda a sua vida. Não, né? É um conjunto de fatores. Então, mas claro, alimentação saudável, atividade física, isso que a gente estava falando antes, né? Relacionamentos sociais, né? Estar bem com as pessoas ao redor, então são vários fatores. Resolver os conflitos que vão surgindo também ao longo da vida. E é aí que entra também a psicoterapia, onde nós vamos investigar um pouquinho mais profundamente como que isso acontece, desde quando a pessoa se sente assim, às vezes tem algum problema familiar, ou às vezes por questões financeiras, a pessoa vai entristecendo, ela vai mudando a forma de comportamento dela, ela vai deixando de se enturmar com as pessoas, né? Ela vai se fechando também. Então, a psicoterapia, ela é importante porque ela faz essa investigação também, ela age também ali na causa, né? Não também só no efeito. Então, isso que é importante. E falando um pouquinho mais da TCC, que é a abordagem que eu utilizo na clínica, ela é muito realista, ela auxilia o paciente a enfrentar as dificuldades, né? Claro, passos gradativos, né? Aos pouquinhos vamos enfrentando. Não vou ficar aqui falando nome de técnicas porque não vem ao caso, mas é um enfrentamento maior das situações, né? A pessoa ela se expõe mais, e igual no meu caso, eu sempre passo muitas tarefas de casa para o paciente, tarefas de enfrentamento, né? Tarefas de mudança de pensamento. Isso é importante também. E tem um resultado muito legal isso, né, na vida dos pacientes. Na verdade é bastante assunto, né? Porque você até poderia, digamos, depois, num outro vídeo, até falar o que é a TCC, psicanálise, né? Podemos fazer sim. Visões, mas a TCC funciona muito bem, né? Para depressão, para ansiedade também. Então,
Às vezes tem gente que só quer ir no psicólogo e tem medo de ir no psiquiatra. E tem gente que só quer tomar medicamento e não quer ir na psicóloga. E quando tem na verdade conjunto, né? acaba perdendo de melhorar mais, né? Quando junta, né, as duas áreas, né? Potencializa o resultado, né? O tratamento em si. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, e se ficaram com dúvidas, de repente a gente falou algum termo que vocês não entendem, não conhecem, entre em contato com a gente, deixa nos comentários, né? Nós temos as nossas redes sociais, né? Eu tenho o meu Facebook, que é Psicóloga Luzia Raimundo, tenho meu Instagram também, que é Neuropsicóloga Luzia Raimundo, e vocês encontram a gente por aí também nas redes sociais, e o doutor também, né, doutor? Também tem as redes sociais, né? Se quiser seguir. E quanto aos comentários, eu acho que seria interessante postar dúvidas, porque isso acaba gerando conteúdo para a gente poder falar, né? Porque fazer às vezes um a gente vídeo, né? não sabe o que você gostaria de saber e a gente acaba gerando esse conteúdo para você, né, ter esse conhecimento e a gente saber o que vocês gostariam de ouvir, no caso, né? Com certeza. Então também sigam o doutor lá, né? No Facebook dele, que é Dr. Cassiano Zortea. Sim. No Instagram também, e né? No YouTube também. No tem YouTube. alguns vídeos já lá. Isso, São ele poucos, faz vários mas tem. vídeos, gente. Ele faz muitos vídeos legais lá. Acompanhe, ele tira muitas dúvidas, inclusive minha, né? Igual antes nós estávamos falando, né? Se eu tenho alguma dúvida. Então é importante também esclarecer essas dúvidas. Então sigam lá o canal dele. E o meu aqui também, se inscrevam, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.